Nós não marcamos data para o retorno de Cristo. Nós falamos de um aspecto, o aspecto do tempo. E Jesus coloca como parâmetro a nação de Israel, não tem para onde correr. Esse alegorismo que foi feito pela Igreja Reformada foi só porque eles começaram a introduzir doutrinas alegorizando os textos bíblicos que falam de um cumprimento literal com relação à nação de Israel, e depois que Israel começou a cumprir isso em 1948, eles não voltaram atrás e continuaram com os seus erros. Então, Jesus fala, é muito simples a gente entender o tempo do fim. É muito simples. Tanto que a palavra diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que ela foi dada aos seus servos. Ela foi dado o entendimento à igreja. Tanto que as cartas são para as igrejas. E o entendimento para a igreja, para aqueles que se dizem servos, né? Então, a gente vê, por exemplo, Jesus fala aqui em Lucas, capítulo 12, verso 54 a 56, diz o seguinte: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Jesus está falando do aspecto, né? Ele não está falando do momento exato, mas do aspecto. A gente olha para Mateus 24, 36, Jesus fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Correto? Ou seja, Jesus está falando de identificar uma figueira que agora já não é mais aquela de 2000 anos atrás que secou e que veio a diáspora, mas está falando de uma figueira que floresceu, gente, pelo amor de Deus. Mateus 24, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse verão, dentro da colheita, é um período de intenso calor. Antes disso vem a colheita do trigo, que é a igreja. Depois vem o verão. E o verão, Jesus fala assim, ele já identifica, assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. E não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí no capítulo 24, do versos 1 a 31, Jesus ele primeiro identifica a destruição de Jerusalém e do templo, de Mateus 24, 2, e não ficará aqui pedra sobre pedra. A motivação foi o capítulo 23, no verso 38, falando a mesma coisa: a vossa casa ficará deserta, que é a realidade do templo judaico, que ainda está em ruínas, que não tem ligação com Mateus 24, 15, de um templo que seria reconstruído para um período de profanação, por todo o contexto de que nesse período o que nunca ocorreu, de Ezequiel capítulo 8 e 9, a profanação do templo, fazendo menção a Apocalipse 11, versos 1 a 3, num período da metade do último tempo da ira de Daniel capítulo 8, versos 17 a 19, a profanação, a transgressão assoladora e o anticristo fazendo cessar essa transgressão, porque Deus os entrega para que possam clamar novamente essa geração que retornou, Daniel 8, 12 a 14, fazendo menção de Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Isaías 11, 4, Isaías 11, 12, que depois todo o ajuntamento de Israel, como que Jesus fala em Mateus 24, 31, que essa trombeta, que eles serão ajuntados dos 4 ventos da terra, ou dos 4 cantos da terra, a última etapa da colheita de almas, de Levítico 23, 22, logo depois dos segadores, os estrangeiros e os dos 4 cantos serão a última parte da colheita de almas. É o reagrupamento dos judeus para a restauração do tabernáculo caído de Davi, né? de Atos 1, 6, Atos 15, 14, 16, Romanos 11, 25, 26, logo após a entrada dos gentios, que a gente vê essa pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o desfecho do sonho de Nabucodonosor, da interpretação do capítulo 2, verso 33 a 34 e verso 45, e o desfecho da visão com relação a 70 semanas, ou seja, na 70ª. Então Jesus fala assim, identifica a geração que iria passar pela tribulação daqueles dias.
Então é uma identificação que Jesus está dando. Ele fala lá atrás, Mateus 23, 36, e todas estas coisas vão de vir sobre a presente geração, ou seja, o juízo calamitoso em 70 depois de Cristo, que foi a invasão romana, a destruição do templo e da cidade, ou seja, quando foi cortado o ungido, então passa essa geração ela iria ver esse juízo calamitoso e toda a destruição viria sobre a presente geração. Essa é a primeira parte da pergunta dos discípulos, Mateus 24, 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Jesus tinha acabado de falar, estas coisas vão de vir sobre a presente geração. Ele está no monte do templo, que é o Monte Sião, gente. Que é quando ele volta, essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ele desce no Monte das Oliveiras, de acordo com Atos 1, 11, Zacarias 14, 4, ele faz o caminho inverso pelo vale do Ribeiro do Cedron, sobe o monte do templo, passa pela Porta Dourada e estará então no Monte Sião. Então, ou seja, essa geração foi destruída em 70 depois de Cristo. Jesus já está identificando outra geração, que seria a geração do retorno. Por isso que ele fala aqui em Lucas capítulo 12, verso 54 e 56, e quando vede soprar o vento do sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Jesus está falando assim, vocês conseguem olhar para o céu e ver um céu nublado, ou seja lá qual o aspecto dele, e vocês sabem dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você não está ligado às Escrituras, e se os teus olhos espirituais não estão sendo abertos com relação às Escrituras, de Lucas 24, 45, ora, então você vai ficar perdido na história mesmo, você vai para o idealismo, você vai para o alegorismo e não para o literalismo, porque você não vai saber interpretar o aspecto do tempo. Correto? Então, aí Jesus fala assim, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? Então nós não estamos marcando data, nós estamos fazendo o seguinte... Se a geração de Mateus 23, 36 e todas estas coisas vão de vir sobre a presente geração, resposta à primeira pergunta dos discípulos, diz-nos quando sucederão essas coisas? A segunda pergunta dos discípulos foi, e que sinal haverá da tua vinda e consumação dos séculos, que é o mesmo evento. A vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, subindo para o Monte do Templo, que é o Monte Sião, e a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o desfecho da interpretação de Daniel, que é a bendita esperança que Paulo fala, e a consumação do século, ou seja, que é a destruição do governo humano, a destruição dos exércitos das hordas do anticristo, que estarão contra os judeus e a terra gloriosa e a terra santa, né? A gente vê isso lá logo após o arrebatamento da igreja, descrito em Isaías 26, 19 e 20, quando os mortos são ressuscitados primeiro e depois os vivos. No 26, 21, o período de tribulação, que é menção de Apocalipse capítulo 3, versos 8 a 10, a hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. No 27, 1, a destruição das hordas do anticristo, e a gente vê isso em Apocalipse capítulo 19, versos 17 a 21, que mostra que são exércitos de Gog, aquela primeira parte, Gog da terra de Magog, de Ezequiel 38, e depois a segunda parte, depois dos 1000 anos já, quando se fala de Gog novamente, Gog e Magog, agora não Gog da terra de Magog, mas Gog e Magog. Se a primeira Gog da terra de Magog geopoliticamente, agora é Gog e Magog ideologicamente, que serão as nações, agora já não serão mais exércitos inimigos. Esses exércitos que virão, não só os aliados árabes muçulmanos liderados pelo anticristo, Rosh, né? Rosh, que é o cabeça, provavelmente Rússia, Irã, e China, que virá lá de Apocalipse 9, verso 13, e Apocalipse 16, verso 12 a 16, nós vemos o Eufrates a seco. E Isaías 27, quando nós vemos já discorrendo, depois do arrebatamento, a tríade satânica, nós vemos no verso 12 e 13 de Isaías 27, os judeus sendo reunidos um por um. Quem será reunido um por um? E aí nós vemos a identificação do rio Nilo, do Eufrates seco, a menção de Apocalipse capítulo 9, verso 13 e Apocalipse 16, verso 12 e 16, que será a China, que virão com seus aliados, passando a limpo pelo Eufrates, né? Ou seja, 200 milhões de soldados, e eles comportam isso porque em vigência, os que podem ser chamados para a guerra, atinge um contingente de 800 milhões de soldados, para liberar 200 milhões para ir em direção a Israel pelo Eufrates é coisa fácil. Então nós vemos que essa geração
agora já não mais aquela, e tudo isso há de vir sobre a presente geração, que foi aquela da encarnação de Cristo, que passou depois de 70 depois de Cristo. Então nós vemos uma contagem de geração de 70 anos. Em 14 de maio de 1948 foi decretado pela ONU, né, lido por Ben Gurion, primeiro-ministro de Israel, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel. A partir de então nós vemos o aumento numérico da nação de Israel, Jeremias 30, 19, a menção de Ezequiel 37, 7, ossos que se batem a ossos que se juntam, a preservação da etnia de Israel depois de quase 2000 anos, Jeremias 31, 35, 36, o florescimento com o sistema de irrigação dos kibbutz, né, Isaías 35, uma nação formada em um só dia, Isaías 66, 8, 14 de maio de 1948, e nós vemos esse crescimento numérico, que hoje é mais de 9 milhões. Só que no verso 5 diz, porém em vós o Espírito e vivereis, que seria a restauração do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Depois no verso 14 de Ezequiel 37, nós vemos, porém em vós o meu Espírito e vivereis, que será o desfecho da tribulação, quando eles, por promessa, aquilo que Jesus disse, aquela geração seria destruída, mas viria um reino no futuro, quando eles dissessem, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, do capítulo 23, no verso 39. A mesma coisa de Oséias 5,15, até que se reconheçam culpados, depois de 2000 anos, 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti, de Oséias 6,2. Então nós vemos essa geração identificada como aquela que iria florescer, a do desfecho de todas as coisas. Então você pega hoje essa geração com 73 anos de retorno, só que nós contamos de uma idade de consciência, 12 anos ou 13 anos com o Bar Mitzvah. Então essa geração estaria hoje com 85, 86 anos, e se nós ainda colocarmos 7 anos de tribulação, essa geração estaria com 93 anos. A última geração, como eu já mencionei, identificada pelo próprio Cristo, e não passará esta geração de 2000 anos atrás, foi aquela que viu o juízo calamitoso em 70 depois de Cristo, a partir do ano Domini. Então nós podemos contar essa geração de 70 anos de acordo com o Salmo 94, que diz que a vida de uma pessoa pode subir a 70, a 80 se tiver força, vigor, e o que passasse disso seria cansaço e enfado. Então nós estamos no enfado no mundo, as pessoas estão cansadas, uma movimentação de profecias da geopolítica, parecido com uma sociedade pré-diluviana, de uma inversão de valores, de uma sodomia, ou seja, nós estamos vivendo a última geração de judeus, que hoje estaria com 93 anos, juntando mais 7 anos de tribulação. Agora, eu creio que o arrebatamento é antes do período de tribulação, certo? Então, a tribulação não se inicia com o arrebatamento, a tribulação se inicia com o tratado de paz assinado. Então nós estamos vendo uma movimentação geopolítica para um único sistema global, e a gente vai falar também nos próximos vídeos um pouco sobre isso. Então eu entendo ser a última geração de judeus que floresceu, por isso nós entendemos o aspecto do tempo. Ninguém está marcando data, nós estamos falando de período de tempo, de escatologia e do aspecto do tempo. E no aspecto do tempo, meu irmão, busca a Deus. Para com essa papagaiada de ficar buscando dinheiro dentro de igreja evangélica. Viva como uma nação sacerdotal. Pastor, pregue a palavra de Deus.